meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Jesus, meu guia, amigo protetor. Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. A paz do Senhor, são todos bem-vindos nesse momento a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos hoje à lição de número 7. O título da lição de hoje é Confiança em tempo de aflição. Confiança em tempo de aflição é o título da nossa lição de hoje. Nessa lição nós meditaremos o Salmo de número 56, que tem como autoria de Davi. Ele apresenta ao Senhor Deus uma oração como um pedido de socorro. Ele está sendo, nesse salmo, pressionado pelos seus adversários, e isso tem lhe causado um medo. Porém, essa experiência criou em Davi algo muito sublime: confiança em tempo de aflição. Interessante, um momento tão difícil na vida de Davi produziu algo tão precioso, que foi essa confiança em Deus. A nossa verdade aplicada dessa lição de número 7, ela nos traz a seguinte afirmação: uma firme confiança no Senhor é o resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Confiança significa crença de algo que não falha. Então, para nós chegarmos nesse patamar de acreditar que Deus, Ele não falha, tudo isso é através de uma experiência pessoal com Ele. Esta certeza que Deus nunca falha, ela vem do resultado de uma vida de experiências com Ele. Quando Davi expressa essa confiança no Salmo 56, ele está fundamentado em suas experiências pessoais com Deus. Já parou para refletir quanto às suas experiências, aquilo que você já viveu com Deus? Eu tenho certeza que em nenhuma delas, em nenhum momento, Deus ele te abandonou. Então eu te faço uma pergunta:
O que te faz pensar que dessa vez você vai ficar desamparado? Interessante a reflexão. Em Romanos capítulo de número 5, do versículo 2 até o versículo 5, nos traz um texto muito glorioso a respeito desse tema de tribulação, de dificuldades que produzem coisas boas e coisas preciosas na nossa vida. Romanos capítulo 5, abra a tua Bíblia aí, Romanos capítulo 5, e acompanhe comigo do versículo de número 2 até o versículo de número 5. Vamos ver o que diz esse texto. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz em nós a paciência, e a paciência, por sua vez, ela produz a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nossas experiências, mesmo aquelas mais difíceis, nos fazem crescer e nos aproximarmos mais de Deus. E principalmente nos faz ter nele mais confiança. O Salmo de número 56, ele retrata esse momento da vida de Davi. Ele retrata uma dessas experiências que Davi, ele passou com Deus. E Deus se provou fiel na vida dele. E com isso produziu em Davi essa confiança em tempos de dificuldade. Eu gostaria neste momento de te convidar para que nós possamos ler esse Salmo de número 56, esses 13 versos que Davi escreve, que Davi expõe no papel essa sua oração, esse seu pedido de socorro, que trouxe nele uma confiança um pouco mais sustentável, uma confiança um pouco mais concreta no Deus que ele serve. Pegue aí sua Bíblia, Salmo de número 56, leia junto comigo, vamos meditar junto comigo, que com certeza também a tua confiança em Deus ela vai ser um pouco mais fortalecida através dos versos desse Salmo 56. Vamos lá. Verso de número 1 começa da seguinte maneira: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, ele me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Olha que verso interessante. Em qualquer tempo que eu temer, em qualquer tempo que eu sentir medo, em qualquer tempo que eu sentir-me ameaçado, eu confiarei em ti. Veja que o medo, o temor que Davi sentia nos momentos de aflição geravam nele confiança em Deus. Próximo verso, acompanha aí. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Olha que experiência Davi estava passando. Dá a entender nesse verso que todos os dias tinha pessoas que pegavam as suas palavras, pegavam o que ele disse
torciam, mudavam o significado, tiravam de contexto para fazer aquelas palavras serem contra Davi. Davi fala que todos os pensamentos daquele que o perseguia eram pensamentos para o mal dele. E que triste é quando pessoas se propõem a nos perseguir. Parece que no momento quando a pessoa ela deita, até o momento que a pessoa se levanta, a sua mente é sempre maquinando o mal. Uma vez eu ouvi uma frase que a princípio eu fiquei meditando nela, mas ela tem um grauzinho de verdade. Diz que às vezes em algumas pessoas o ódio ele é mais fiel do que o próprio amor. Porque aquele que às vezes ama, tem dia que ele cai o amor, que ele cai o nível do amor, e ele vem até de alguma forma se esquecer, deixar de lado o amor. Mas aquele que odeia, que tem ódio no seu coração, em nenhum momento ele se esquece daquele que ele odeia. O sentimento triste é esse ódio. E quando eu leio esse versículo, esse verso que Davi escreve, todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Eu vejo aqui o efeito do ódio naquele que persegue. O efeito do ódio que é todos os dias, que estão em todos os seus pensamentos, maquinando o mal. Davi estava passando um momento tribuloso quando ele relata esse salmo. Próximo versículo, acompanha aí. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu conta as minhas vagueações, ou seja, tu conta as minhas caminhadas, o Senhor conhece a minha trajetória, o Senhor conhece a minha história. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. E isso sei eu, porque Deus, Ele é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrará os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Que salmo tremendo, que salmo cheio de emoção, que salmo que emana uma experiência de alguém que passou um momento muito difícil na sua vida, mas que venceu. Esse belo salmo, ele tem um contexto histórico, uma experiência que Davi, ele vivenciou na sua trajetória, nas suas vagueações, como ele mesmo dizia. É muito bonito ver alguém contar uma experiência, mas nem sempre é fácil você ser experimentado. Contar a vitória todo mundo quer, mas o difícil é nós passarmos pela batalha. Mas quando superamos, como é bom testemunhar a nossa experiência. Infelizmente, tem pessoas que vivem só das experiências dos outros. Conhece a Deus só de ouvir falar. Mas quando temos o privilégio de passar pelo fogo, passar pela fornalha e olhar e ver Deus com os nossos próprios olhos, quando passamos pelas águas, quando passamos pelas grandes águas,
nós podemos sentir o toque da sua mão no nosso ombro e a sua voz dizendo: eu estou atravessando convosco. Isso nos transforma. Depois de experiências como essa, nunca mais seremos a mesma pessoa. E eu digo para vocês, Davi, ele viveu essa experiência na pele. Quando Davi fala que o homem está procurando para devorá-lo, ele está se referindo justamente ao rei Saul, o seu sogro. Desde que Davi ele conheceu a Saul, Davi ele só foi uma bênção na vida de Saul. Como a história relata que Davi foi quem tocou a sua harpa para acalmar Saul nas suas perturbações. Quando o grande gigante Golias se levantou para humilhar o rei Saul, foi Davi que apareceu para livrá-lo da sua vergonha. Davi se tornou o melhor amigo do seu filho Jonatas. Davi se tornou o comandante de guerra de Saul. Davi ele lutava, ele batalhava as guerras do rei. Mas ao invés disso produzir no coração de Saul gratidão, amor, o coração de Saul ele gerou uma inveja, gerou um ciúme, principalmente quando a Bíblia relata que começaram a cantar o nome de Davi nas ruas de Israel. Isso produziu um ódio tremendo no coração de Saul. Vamos ler lá, abra a tua Bíblia, no Salmo 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 6 até o versículo de 9. Ele relata essa passagem. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 6 até o versículo de número 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, olha que interessante, Davi estava voltando da batalha das guerras do rei, que Davi estava pelejando. Quando ele voltava da batalha, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao seu encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia a Bíblia diz que Saul tinha Davi em suspeita. A partir desse dia, a vida de Davi ela virou de cabeça para baixo, pois a todo momento Saul ele planejava o seu mal. Ele foi capaz até mesmo de oferecer a mão da própria filha, mas ele cobrou um dote tão caríssimo que foi sem prepúcios de filisteus, com um objetivo: que Davi ele perdesse a sua vida pela mão dos filisteus. Depois ele tentou covardemente matar a Davi com uma lança, fazendo assim com que Davi ele agora fugisse para o deserto. Davi deixa para trás todo o conforto do palácio. Davi deixa para trás a sua esposa, seu amigo, a sua reputação, e ele se torna em um fugitivo do rei, o homem mais procurado de Israel. Pega agora o nome de Davi e ele torce o nome de Davi, e ele muda a fama de Davi e torna Davi agora um criminoso diante dos olhos das pessoas.
E o pior de tudo isso, que Davi, ele passa esse momento sem culpa alguma, sem culpa nenhuma. Por isso que no verso 3 e 4 do Salmo 56, Davi fala assim, ó, em qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança. Não temerei o que possa me fazer a carne. Porque nesse momento Davi não tinha ninguém para confiar. Nesse momento Davi, ele estava sozinho. E o único lugar que ele poderia depositar a sua confiança era em Deus. Saul, ele organizou um exército de mais de 3.000 soldados só para caçar a Davi. Imagine quanto tempo e quanto dinheiro custou de Israel para satisfazer o ego do rei Saul. Quantas pessoas, infelizmente, hoje desperdiçam coisas tão preciosas, tudo por causa do seu orgulho. Transformam coisas tão pequenas em grandes problemas. Fazem tempestade dentro de um copo de água. O próprio Davi, ele não se achava digno de o que o rei Saul, daquilo que o rei Saul estava fazendo com ele. Interessante que se você for ver lá em 1 Samuel, capítulo 24 e o versículo 14, o próprio Davi, ele questiona que ele não era digno de tamanha atenção que o rei Saul estava lhe dando. 1 Samuel 24, 14, Davi, ele faz algumas perguntas. Ele faz assim, ó: após quem saiu o rei de Israel? A quem ele está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? Davi, ele se questiona: por que tanto esforço? Por que reunir tantos homens? Por que gastar tanto tempo? Por que deixar de lado as preocupações que Israel tinha para ir atrás de um homem? Mas é isso que o orgulho e o ciúme muitas vezes fazem as pessoas. Fazem com que elas se esqueçam de tudo para que possa cumprir ali a maldade do seu coração. Em tudo isso, Davi, ele só pedia misericórdia. Sabia que Deus, ele conhecia os seus caminhos e que apesar de todos os dias ele está sendo encurralado pelo rei Saul, mesmo assim ele confiava na justiça de Deus. Gostaria de deixar um versículo para o teu coração neste momento. Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, através da súplica, com ações de graças. Eu não sei o momento que você tem passado, eu não sei o Saul que tem te perseguido, mas eu quero te dizer, não fique quieto por coisa nenhuma não. Apresente todas as suas petições diante de Deus. Dobre o seu joelho, feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos ao lado da sua cama e apresente tudo para Deus, porque Deus, de fato, ele tem cuidado da sua vida. Davi, no verso 11 desse Salmo 56, ele fala assim: em Deus eu tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Não se preocupa não, Deus, ele está te guardando. Muito maior é quem está contigo, muito maior é aquele que está do teu lado, e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Aqui chegamos ao término de mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Fica aqui
o convite para você, domingo que vem, a próxima lição, lição 8, nós iremos meditar sobre os Salmos de número 73 e o Salmo de número 77. O título da lição que vem, da lição 8, é Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Quero que Deus te abençoe e que nas tuas tribulações e nas tuas dificuldades possam produzir uma confiança, possa nascer uma certeza de que o Deus que você serve e o que o Deus que eu sirvo, Ele jamais falhará. Amém? Fique na paz, fique com Deus, tenha uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Maravilhoso, glorioso, príncipe da paz, Deus Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Ele confio, aleluia, em ti, Aleluia. Oh, aleluia.